Oi, gente! Hoje eu trago algumas dicas para quem está pretendendo ler com mais frequência a Bíblia ou está tentando fazer um hábito aí novo de leitura diária da Bíblia, tá? Vou trazer algumas dicas que me ajudaram e eu acho que pode ajudar vocês também. A primeira é ter a Bíblia virtual, que é um app, né, que geralmente você baixa no telefone, no celular, e você consegue acessar, né? Tem algumas que tem até voz, você consegue colocar o capítulo e ele vai lendo, a Bíblia vai lendo automático para você, né? Claro que com a internet. E você também pode baixar ela offline, então você consegue ler ela offline. Isso beneficia porque, assim, não sei vocês, mas às vezes a gente já carrega tanta coisa, por exemplo, para ir para o trabalho, para ir para algum evento e tal, e você tendo a Bíblia no telefone, você já consegue ir fazendo, por exemplo, vai fazendo uma fazer de casa e já coloca a Bíblia e vai escutando. Tem um minutinho sei lá, no Uber, dentro do ônibus, enfim, você pode ir lendo, né? Então você fica mais prático para você ter esse hábito de leitura, tendo muito fácil, assim, só entrar no celular, né? Para quem prefere Bíblia física também é muito bom. Eu comecei a ler na física, mas depois que eu conheci a virtual, me apaixonei. Então, para mim, a virtual, sem dúvida, é a melhor opção atualmente, tá? A outra dica que eu daria para vocês é você ter um horário para fazer a leitura. Pode ser 10 minutinhos, por exemplo, todo dia, 10 horas da noite, de 10 da noite até 10h10 eu vou ler a Bíblia. Isso é bom porque você acaba criando uma rotina. Então, no dia que você esquece, você sente a falta, porque você já está tão acostumado a fazer aquilo ali, que aquilo se torna um hábito realmente. Então, ter um horário fixo ajuda demais, né? E tentar manter essa rotina. Então, todo dia, tal hora, você pega a sua Bíblia e vai ler, né, aquele capítulo. Outra coisa também que ajuda muito é ter um roteiro. Então, por exemplo, quando às vezes eu ia ler a Bíblia sem ter o que eu ia ler, aí eu abri e ficava, acho que eu vou ler isso aqui, acho que eu não vou ler. Então, você acaba enrolando mais do que lendo. O certo, o ideal é você já ter o que você vai ler. E aí entra na outra dica, que é o quê? Tem me ajudado muito a ter um grupo de leitura bíblica. Não é um grupo de igreja, tá? Eu participo de um grupo que é uma amiga minha, que ela lê a Bíblia. E aí tem várias pessoas nesse grupo que também lê a Bíblia. E a gente coloca lá. Lá tem um cronogramazinho para ler a Bíblia em um ano. Então lá tem, por exemplo, dia 5 de abril. Eu tenho que ler capítulo 1, 2 e 3 de algum livro. E lá já tem tudo, então tem o cronograma do mês. Nos dias que eu não leio, eu recupero, né? Eu acabo lendo mais no outro dia para compensar aquele que eu não li. Mas assim, é leitura diária. Então ali eu já tenho o meu cronograma do que eu vou ler. Eu já só abro a Bíblia e leio. Eu não preciso pensar o que eu vou ler, como que eu vou ler, eu vou ler só um capítulo ou dois, eu vou ler o versículo. Não, já tem lá tudo explicado, né? Então, pra mim, ajudou bastante, porque eu já tenho esse cronograma. Outra coisa também é que dá um incentivo, porque todo mundo lá vai postando, ó, leitura concluída de hoje. E acaba que são pessoas que eu nunca nem conheci. Eu só conheço uma pessoa do grupo, que é a pessoa do grupo que é a administradora do grupo, que foi a que me colocou. Mas os demais eu não conheço. Mas aquilo de ter aquelas pessoas lendo ao mesmo tempo que eu tô lendo, acaba dando pra você uma vontade a mais de você ler também. Isso eu acho bacana. Então lá deve ter gente de todas as religiões, gente sem religião, mas que tem o intuito de ler a Bíblia, né? Um conhecimento de Deus aprofundado, de conhecer com a sua própria percepção, uma leitura do livro milenar que fala sobre Deus, sobre Jesus, enfim, que nos deixa mais perto de Deus, né? Acho que o intuito é isso. E aí, outra dica também é se você não tem leitura, se você não tem grupo, se você não tem ninguém, ler os livros que são mais famosos geralmente, mas que são mais famosos exatamente porque são mais fáceis de compreender. Então, se eu fosse começar agora, baseado numa leitura que eu já fiz da Bíblia inteira e dessa outra que eu já estou lendo a segunda vez, eu começaria por Provérbios, né, que foi escrita por Salomão. Lá são 31 capítulos
E é uma leitura muito fácil porque são instruções bem atuais. Apesar do livro ser muito antigo, mais de 2000 anos atrás que foi colocado, mas é muita coisa tão sábia que se aplica nos dias de atuais assim, facilmente. Então é uma leitura muito boa, sabe? São 31 capítulos, dá para você ler um mês inteiro, né? E se ler um capítulo por dia, mas assim, é muito bom, sabe? É algo muito sábio. Realmente é um livro de sabedoria. Lá tem sabedoria para todas as áreas, assim, é um manual muito rico. Então eu começaria por ele. Leria também outros livros que são pequenos, mas que são bons. Exemplo, Ruth. Ruth é perfeito, são só 4 capítulos, mas conta uma história de fé, uma história de união, de amor, né? Muito grande. Então, assim, são livros que são bons de ler para quem não é acostumado a ler, para quem não lê Bíblia, ainda não leu Bíblia, para quem não tem o mínimo conhecimento. Então, essa seria outra dica também. Começar por livros mais legais e depois você começa indo mais aprofundado, tá? E outra dica aí para fechar de ouro é você, antes de fazer a leitura bíblica, você sempre fazer uma oração pedindo a Deus, para Deus abrir os seus conhecimentos, né, te dar sabedoria para você interpretar, para você conseguir compreender, para você conseguir assimilar e principalmente para que aquele conhecimento que você está adquirindo ali, ele seja útil para a sua vida, para a sua existência. Que isso é o mais importante, porque são conhecimentos que se aplicam à nossa vida hoje. Então, acredito que você tendo pedindo essa sabedoria divina, né? Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para eu ler, conseguir compreender, aplicar e principalmente reter esse conhecimento, vai ajudar muito você. Espero que tenha ajudado e até a próxima.